O jurista Modesto Carvalhosa comentou a aprovação de um substitutivo ao pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro ao parlamento. Carvalhosa resumiu: o Brasil precisa urgentemente abandonar a tendência de se contentar com pouco. O jurista lembrou que pontos importantes do pacote foram retirados pelos parlamentares, que ainda incluíram outros pontos. Entre esses, Carvalhosa chama atenção para um ponto perverso, que é o aumento de crimes contra a honra cometidos pela internet. Para o jurista, trata-se de uma tentativa dos políticos de se protegerem contra a liberdade de expressão dos eleitores. Ouça o texto de Modesto Carvalhosa. O Brasil precisa urgentemente abandonar a tendência de se contentar com pouco. O pacote anticrime aprovado na Câmara é muito inferior ao texto original de Sérgio Moro. Infelizmente, os deputados não acolheram diversos trechos importantes. É o caso da audiência por videoconferência, do plea bargain, do confisco de bens obtidos de forma criminosa e da prisão após condenação em segunda instância, que o texto do ministro da Justiça também previa de modo expresso para o processo penal. Sem dúvida que há inovações legislativas de fato meritórias, como o aumento do tempo máximo das penas privativas de liberdade, que passaram de 30 para 40 anos. O aumento para até 3 anos, prorrogáveis por mais 3, do período de permanência de delinquentes perigosos em presídios federais. A autorização para Estados e Distrito Federal construírem presídios de segurança máxima, a criação do Banco de Dados Multibiométrico e de Impressões Digitais e do Banco Nacional de Perfis Balísticos. No entanto, a verdade é que há um ponto perverso não contemplado no projeto original, que foi colocado pelos deputados para intimidar o povo brasileiro e merece nossa atenção. Trata-se do aumento de pena para crimes contra a honra que venham a ser cometidos pela internet. O endurecimento da punição de calúnia, injúria e difamação em ambiente virtual se deve a uma tentativa dos políticos de se protegerem contra a liberdade de expressão dos eleitores. Os movimentos nas redes sociais comprovam que nossa força surte efeito. Como salientou corretamente o senador Álvaro Dias, a Câmara foi muito boazinha com os corruptos. Cabe ao Senado resgatar os aprimoramentos legislativos do pacote na forma concebida por Moro, o que vai demandar toda a nossa atenção e nosso veemente apoio. Por isso, no próximo domingo, dia 8, estaremos todos nas ruas para exigir não só a prisão para criminosos condenados em segunda instância, mas igualmente a aprovação de todas as demais propostas do pacote anticrime de Sérgio Moro. Não nos contentaremos com menos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o resultado do trabalho de parceria entre governo federal e estados na coleta de materiais genéticos para ajudar na elucidação de crimes no país. O Banco Nacional de Perfis Genéticos fecha o ano com 55 mil perfis de condenados cadastrados e, ao todo, foram coletados 67 mil perfis. O número superou a meta do governo, que era de 65 mil. O resultado representa um crescimento de 685% em relação ao mesmo período do ano passado. O governo pretende que os cerca de 140 mil condenados no país tenham seus dados genéticos inseridos no Banco Nacional de Perfis. O resultado de um teste de DNA pode identificar ou inocentar um suspeito. É uma rede integrada com os vários estados, e colocando os dados dos vestígios e os dados dos condenados, há boa chance de resolução de crimes. De 2013 a maio de 2019, o Banco Nacional de Perfis Genéticos ajudou na elucidação de cerca de 1.000 casos. Um exemplo dos casos solucionados foi a identificação do responsável pela morte da menina Raquel Genofre. Com 9 anos, ela foi estuprada e morta em Curitiba. E há 11 anos, o caso estava sem solução. O caso da Raquel Genofre, o banco de DNA falou, foi esse. Então, para que a gente possa ter esse tipo de resultado, é necessário que o banco tenha pessoas cadastradas. Então, o caso da Raquel Genofre é um exemplo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a intenção de aumentar a taxa de resolução dos crimes e deixar à disposição da polícia um instrumento importante de investigação, tem investido seriamente na ampliação desse banco.
com o apoio dos estados e do Distrito Federal. A ampliação da coleta dos perfis genéticos é um dos principais pontos do pacote anticrime enviado ao Congresso Nacional. E vale lembrar que o pacote anticrime foi aprovado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. E na reunião de cúpula do Mercosul, no Rio Grande do Sul, os presidentes reafirmaram um compromisso com a democracia e fecharam novos acordos. Foi nesse cenário exuberante da Serra Gaúcha que aconteceu a 55ª Cúpula do Mercosul. O encontro resultou na assinatura de 6 acordos de cooperação. Um deles garante a proteção das indicações geográficas que identificam os produtos dos países do Mercosul. Outro prevê a cooperação policial nas fronteiras. Outro ato firmado prevê o reconhecimento mútuo de assinaturas digitais. A ideia é facilitar o dia a dia da população durante viagens aos países vizinhos. Durante a cúpula do Vale dos Vinhedos, os países membros e associados reforçaram a importância de uma maior cooperação entre eles, o que eles chamaram de um novo momento do Mercosul. E o presidente Jair Bolsonaro defendeu a abertura comercial como ferramenta para o desenvolvimento. Nossa agenda de reformas também contempla a abertura do Brasil ao mundo, no esforço para aumentar a nossa integração aos fluxos globais de comércio e investimentos. A renovação do Mercosul vem tendo papel central. No fim do mandato à frente da Argentina, o presidente Maurício Macri ressaltou que não se pode abrir mão do compromisso democrático na região. Compromisso irrenunciável com a democracia. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, ressaltou que a democracia é o melhor sistema para garantir os direitos e as liberdades dos povos. E as liberdades de los pueblos. O Uruguai foi representado pela vice-presidente Lucia Topolansky, que também reforçou a importância da democracia. Ambos são direitos inalienáveis. E para marcar esta edição do Mercosul, os presidentes plantaram mudas de vinhas. No próximo semestre, o bloco será comandado pelo Paraguai, que recebeu do Brasil a presidência do período. A partir de hoje, trabalhadores nascidos em setembro e outubro podem sacar até R$ 500 do FGTS. Vamos até São Paulo, o repórter Dimas Soldi tem os detalhes. Dimas, bom dia para você. Bom dia, Renata. Essa é mais uma etapa da liberação do saque imediato. Tem direito, como você disse, trabalhadores nascidos em setembro e outubro sem conta na Caixa. O valor é de até R$ 500 por conta ativa ou inativa. Os saques podem ser feitos nas casas lotéricas ou em terminais de autoatendimento, para quem tem senha do cartão cidadão. Agora, quem não tem senha e nem o cartão deve procurar uma agência da Caixa. E as agências funcionam com horário especial de funcionamento. Os horários de cada agência podem ser consultados no site da Caixa. Agora, mudando de assunto, saiu agora há pouco, às 9 horas da manhã, o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação. Em novembro, o índice teve alta de 0,51%, enquanto em outubro, a alta tinha sido de 0,10%. No acumulado do ano, o IPCA registra alta de 3,12%. E no acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 3,27%. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo. E na reunião de cúpula do Mercosul, no Rio Grande do Sul, os presidentes reafirmaram um compromisso com a democracia e fecharam novos acordos. Foi nesse cenário exuberante da Serra Gaúcha que aconteceu a 55ª Cúpula do Mercosul. O encontro resultou na assinatura de 6 acordos de cooperação. Um deles garante a proteção das indicações geográficas que identificam os produtos dos países do Mercosul. Outro prevê a cooperação policial nas fronteiras. Outro ato firmado prevê o reconhecimento mútuo de assinaturas digitais. A ideia é facilitar o dia a dia da população durante viagens aos países vizinhos. Durante a cúpula do Vale dos Vinhedos, os países membros e associados reforçaram a importância de uma maior cooperação entre eles, o que eles chamaram de um novo momento do Mercosul. E o presidente Jair Bolsonaro defendeu a abertura comercial como ferramenta para o desenvolvimento. Nossa agenda de reformas também contempla a abertura do Brasil ao mundo,
no esforço para aumentar a nossa integração aos fluxos globais de comércio e investimentos, a renovação do Mercosul vem tendo papel central. No fim do mandato à frente da Argentina, o presidente Maurício Macri ressaltou que não se pode abrir mão do compromisso democrático na região. Compromisso irrenunciável com a democracia. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, ressaltou que a democracia é o melhor sistema para garantir os direitos e as liberdades dos povos. Y las libertades de los pueblos. O Uruguai foi representado pela vice-presidente Lucia Topolansky, que também reforçou a importância da democracia. Ambos são direitos inalienáveis. E para marcar esta edição do Mercosul, os presidentes plantaram mudas de vinhas. No próximo semestre, o bloco será comandado pelo Paraguai, que recebeu do Brasil a presidência do período. E a região de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, guarda lembranças da época em que os imigrantes italianos chegaram ao Brasil. Tradições e encantos que atraem turistas. Além da degustação, eles conhecem todo o processo de produção da uva. Nessa vinícola familiar, o ponto forte é atendimento personalizado. Não se trata apenas de beber vinho, mas de entender a alquimia dessa produção. O sabor da terra, a essência de cada uva, a identidade de cada local. São 5 gerações no ramo da viticultura, uma tradição que já rendeu indicações para representar o Brasil oficialmente na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. E é a soma de história e magia aliado ao clima europeu que vem atraindo milhares de turistas ao Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. São mais de 30 vinícolas, grandes, médias e pequenas. A região é uma das 30 rotas turísticas estratégicas dentro do programa Investe Turismo do governo federal. Possibilidade de ganhar investimentos em qualificação e marketing e aumentar as vendas. Foi feito um estudo para saber onde cabe um hotel, um resort, onde cabe um restaurante, e isso leva infraestrutura, emprego e renda para essas rotas. Com certeza aumenta o fluxo de turistas, aumenta a visibilidade da região e das empresas, né? E isso faz cada vez mais a gente conseguir passar para o consumidor o que a gente vem produzindo no Brasil. Um passeio pelos vinhedos permite conhecer cada espécie de uva plantada. Durante todo o ano, é possível visitar a região e conhecer as fases de produção da uva e de vinho. Cada estação tem um visual totalmente diferente. Então, no outono, a gente tem todas as videiras com coloração amareladas, alaranjadas, que combina muito com o pôr do sol do outono. Na primavera, a gente inicia a brotação. No verão, a gente tem todo esse cenário verde também, com as uvas, né? Esse grupo de turistas de Jaú, no interior de São Paulo, percorreu mais de 1.000 quilômetros de carro para conhecer a região. E o tratamento caloroso recebido nas vinícolas foi uma agradável surpresa. Foi muito gratificante, né? Você entrar dentro, porque você entra na intimidade da família mesmo, né? Muito interessante. O vinho brasileiro já era consumido pelo casal, que já programou outra viagem para conhecer ainda mais o produto. O objetivo é conhecer os vinhos, as vinícolas, principalmente essas mais caseiras, que são excelentes. A gente vem agora sim, mais vezes. E eu aproveitei para aprender um pouco sobre como degustar o vinho e todos os sabores da bebida. A gente vai sentir o corpo, a estrutura do vinho e depois saboreá-lo e degustá-lo. Vamos lá então, mais uma vez. Muito bom. Gostou? A Maria Fumaça resgata a antiga tradição do deslocamento pela via férrea construída entre 1909 e 1929. Ela percorre um trecho entre 3 cidades, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Além da Rota dos Vinhos, o passeio de trem mostra um pouco da cultura gaúcha e italiana, só que o vinho está em toda parte, aqui também. E o que não falta é a animação. Vamos falar agora de caminhoneiros. O governo deve entregar uma nova tabela de fretes no início do ano que vem.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, deve divulgar o novo piso mínimo do frete até o dia 20 de janeiro. A consulta pública que recebe sugestões sobre o tema continua aberta no site da agência até o dia 8 de dezembro. A expectativa aí, comparando essa proposta de audiência pública com a resolução vigente, é um reajuste médio na ordem de 14%, Essa foi a última reunião do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas de 2019. O encontro conta com representantes das empresas de transportes de cargas, dos embarcadores de carga, dos caminhoneiros autônomos e do governo federal, que mantém o diálogo com a categoria como forma de desburocratizar o setor e melhorar a vida dos trabalhadores. A gente conseguiu construir uma relação de respeito, uma relação cordial e deixou muito claro o papel do governo federal como um mediador que ouve as particularidades, ouve os interesses e apresenta soluções. E o BNDES promove hoje no Rio de Janeiro um evento para tratar de ações de serviços de saneamento. Vamos saber as informações então ao vivo com Cláudia Boiunga. Bom dia, Cláudia. Nosso segundo ataque. Bom dia, Renato. O evento acaba de começar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está falando nesse momento. Como você falou, o evento vai divulgar as ações para ampliar o acesso a saneamento no país. Além do ministro da Economia, vão estar presentes a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. O BNDES, por exemplo, vai divulgar uma fábrica de projetos em que prefeituras e governos do estado vão poder procurar o banco para a criação de parcerias público-privadas das empresas de água e saneamento e também para a estruturação de concessões e privatizações dessas empresas. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.